Não é fácil, é difícil quando você começa. Se você começa mais cedo, fica mais fácil. Por isso, os pais, isso vale muito para os pais. Quanto mais cedo você colocar seu filho para estudar inglês, melhor vai ser, mais fácil vai ser para ele. Mãe, obrigado. Dona Laura me colocou muito cedo, minha mãe que não fala inglês, e ela me colocou muito cedo para estudar inglês e me ajudou muito na vida. Abriu muitas portas profissionais na minha carreira. Me ajudou demais. Então, eu agradeço muito porque eu pude estudar inglês cedo. Só que ainda assim, não com tanto tempo, não com tanta dedicação. Então, por isso que a gente tem que ter essas formas diferentes hoje e especiais. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Gustavo Braga, que é professor de inglês para crianças. Eu estava lendo aqui, você me corrija, viu, Gustavo, se a gente estiver errado, de 1 a 7 anos. Exatamente, pequenininhos. E você é escritor também, é isso? Sou escritor também, exatamente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Muito bom falar sobre isso, viu? Hi, teacher. Hi, how are you? Fine. Bom, eu tenho um método de dar aula para crianças que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos. Eu já dou aula há mais de 12 anos em escolas bilíngues de São Paulo. E como eu tenho um tempo curto de meia hora, 50 minutos com cada turminha, então eu não posso simplesmente fantasiá-los, colocar fantasia ou objetos de cena, porque você perde tempo. O que Então, você faz? o que eu faço é, eu pego uma cartolina, coloco as crianças em volta, eu desenho na cartolina, a aula sempre sendo ministrada em inglês, 100%. Então eu faço os desenhos, faço um resumo da brincadeira, depois eu pego essa cartolina, penduro numa parede e aí começa a brincadeira. Gustavo, os pais podem fazer isso em casa com os filhos? Pode, até para ajudar claro, você e claro. ajudar os professores? Sim, exatamente. Se o pai for um pouco ator, tiver um pouco essa habilidade, eu acho que ele pode sim trabalhar. E você não precisa de objetos, então é tudo utilizando a imaginação e o inglês. Né? Agora, os pais que tiveram dificuldade, enfim, na infância e não estudaram inglês como deveriam, esse tipo de método, que é divertido, é criativo, enfim, Certo. e acaba muitas vezes com preconceito, quebra um gelo, pode ser aplicado para adulto também? Por que não? Você já fez isso, não? Eu não fiz, mas eu já pensei em abrir um É? curso para adultos exatamente nos mesmos moldes que eu utilizo com as crianças. Porque a diferença entre a criança e o adulto é que ambos têm vergonha, porém o adulto ele se sabota, ele tem medo e ele se julga. Então a partir disso, pronto, você fecha as portas. Gustavo, e o HD tá mais cheio, né? Vamos falar o que é verdade. É verdade. A gente tá mais velho, tem tanta informação na nossa cabeça, tem o número do telefone, tem um monte de coisa. A criança tá com aquela que tá mais vazio, então tá mais, Por isso tá mais mesmo. aberto. Por isso que ela né? só tem vergonha, ela é pura. Então nas minhas aulas tem crianças que elas não querem brincar, porque eu falo muito alto, eu me movimento muito. Então elas sentam e assistem. Assim, eu até falo, eu não vou pedir para você brincar agora. Pode assistir, porque senão já causa um trauma na criança. Né? Ela já vai ficar assustada. Então deixa ela sentadinha, que da mesma forma sentada ela está assimilando informação. Gustavo, e você associar a dramatização ao inglês? Eu estava até contando para vocês dois que eu fiquei muito surpresa com a Laura, com a minha filha, que ela já estudava numa escola bilíngue no Rio de Janeiro. Vindo para São Paulo, eu não tive essa facilidade, mas como ela gosta muito de artes e de dramatizar e tal, eu coloquei ela num curso que ela aprendia teatro e o inglês ao mesmo tempo. Certo. E ela fez a apresentação dela toda, foram 2 horas falando inglês, vendo? eu fiquei de queixo caído. Eu acho que isso ajuda também, né? Quando Ela você já faz uma está atividade acostumada associada. desde pequeno. Porque eu trabalho da seguinte forma, eu trabalho com contos que as crianças já conhecem, como Branca de Neve, Três Porquinhos, Os Três Ursos, entre outros. E também com musiquinhas em inglês que eu consigo transformar em encenação. Então, para os pequenininhos eu trabalho mais as músicas e para os mais velhos já são mais as histórias. E a ideia é justamente você utilizar o espaço vazio e imaginar onde é o castelo, onde são as casas, onde é a floresta. E dentro da imaginação, a gente começa a fazer encenação, eu vou narrando, falando em inglês, eles vão repetindo o que eu peço. E conforme eles vão crescendo, eles já começam a ter essa autonomia. Hey teacher, I know what I'm going to say now. Daí eles já repetem e já criam. Agora, professor, eu sei o que eu vou dizer agora. Exatamente. Agora eu pergunto para vocês dois, Zucca que fala inglês fluentemente, é possível aqui no Brasil, sem morar em outro país, você aprender a falar com fluência o inglês, sem sair do país? Eu acho que é possível você abrir uma série de portas, você vai facilitar muito, você vai criar uma base, especialmente gramatical, e as coisas vão estar ali. Mas eu digo isso pela minha experiência. Eu soltei mesmo o inglês depois de morar lá, porque você perde especialmente isso que ele falou, a vergonha. Porque é o seguinte, você vai lá para os Estados Unidos, o cara fala nós vai, nós fica, em inglês. Exatamente. Assim, ele não tem essa frescura que a gente não tem que fazer a conjugação certinha, tem que estar dirigindo. Isso é uma bobagem. Então, você tem que se jogar, você tem que sair falando. E aí você vai soltando, E aí depois o resto, esses errinhos que você eventualmente tenha, eles vão ser corrigidos aos poucos. Então o importante é você quebrar essa vergonha. E normalmente quando você está lá fora, você tem que se virar.
Porque você precisa pedir a sua água, você precisa comprar o seu refrigerante, você precisa descobrir como você compra o ticket do metrô. Aí você é obrigado a se virar, meu amigo. Então aí você quebra a vergonha. Eu acho que essa é a grande mudança. Mais do que a base você vai ter aqui, mas você vai quebrar essa vergonha lá. Concorda? Eu concordo. E é o medo que o adulto tem de o que ele vai pensar. Você erra e repete, e ele corrige. E a gente faz isso com as crianças. Quando eles falam errado, teacher, you is beautiful. Isso é bonito. Oh, thanks. So I am beautiful. You are beautiful. Daí você repete, mas você não aponta o dedo e fala, você está errado. Isso é legal. Não, é essa forma. Agora, o filho, uma dica assim, para quem tem filho e está começando a estudar, enfim, não fala tão bem, por exemplo, minha segunda língua é italiano, mas, enfim, o filho pode servir também como ajuda, como incentivo para os pais. Quando você faz lição, porque assim, você tem que ler, Você daí aprende você tem com que a Maria, não ajudar. aprende? Eu aprendo muito com ela e é muito legal trocar essa informação, porque você tem que ler, ela lê livro em inglês e lê livro em português. E muitas coisas que ela está aprendendo, por incrível que pareça, ela faz melhor o inglês do que o português. Por Ela tem causa uma da imersão no facilidade inglês. para aquilo, né? É imersão, né? Gustavo, eu quero agradecer demais as suas dicas e que isso sirva de incentivo. Você tem aqui pais e ambos tiveram essa preocupação de colocar os filhos em escolas bilíngues. Nem sempre você tem essa oportunidade, mas você tem outros recursos. Hoje você tem internet, você tem cursos gratuitos. Vai em busca disso porque isso vai ajudar o seu filho no futuro. Então, quem quiser saber mais sobre o ensino do inglês, você pode mandar um e-mail para o professor. Posso colocar seu e-mail aqui, pode, Gustavo? e-mail. Vamos lá. É Gustavo M. Braga, é isso, né? Exatamente. Gustavo Braga, tá aí, ó. @yahoo.com.br. Tem o Facebook também do professor Gustavo, que é Gustavo, Gu Braga, perdão, Gu Braga é escritor. Que é minha Entra página, lá, exatamente. que é a página dele. E aqui você trouxe os livros, é isso? Exatamente, eu tenho os livros para vocês aqui. Esse é da Mariana. Obrigada, Gustavo. Do Edu. Obrigada. E o seu? Obrigado. Muito obrigado, Que é o professor. The Sky's Falling. Tá. Certo? Que Olha, eu fiz que legal. uma adaptação e falo justamente do bilinguismo dentro do livro, que é o Tatu que só fala português e que acaba aprendendo inglês no decorrer da história. Muito legal, Gustavo. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito viu? obrigado. Du, Mari, vem pra cá. Vamos lá. Chega aqui. Obrigado pelo Vamos presente. lá. Obrigado, Muito Mari, obrigado a legal, vocês. muito bom a gente falar sobre isso. Vamos.